Shooting outside of an Atlanta landmark sends a man to the hospital in serious condition. Tonight, a massive search is underway for the gunman. They say around 5 in the morning on February 5th, Lil Durk, whose real name is Dirk Derek Banks, and his co-defendant Devontae Bennett were seen on camera involved in shooting Alexander Witherspoon, a person police say they knew. Man, I fell down to my knees when the law came. Yo, get out of here. Get out of here. Police say a 23-year-old man was in serious condition when he was rushed to the hospital after the shooting. I want to shout out everybody that was on my dick and thought I want coming out suck my dick. Salve, Thugs! Dois dos mais populares rappers de Chicago consideravam-se gêmeos em um certo ponto. Eles também têm uma grande reputação nas ruas de Chicago. Eu estou falando sobre o King Von e o Lil Durk, que ao contrário da maioria dos outros rappers, eles realmente viviam o que eles falam em suas músicas. E com isso, claro que surgem vários problemas. E um deles são problemas legais, que inclusive fez os dois enfrentarem um caso muito sério e que quase acabou com a liberdade dos dois. Porém, 3 anos depois do caso ser aberto, o que ninguém esperava aconteceu. Lil Durk foi inocentado. Mas como foi que a polícia estava com o vídeo dos dois maiores drill rappers de Chicago cometendo um crime e mesmo assim perdeu o caso? Bem, é sobre isso que vou falar neste vídeo. Então, já deixa o like no começo do vídeo, se inscreva se ainda não for inscrito para fortalecer o canal e também para não perder conteúdos relacionados à indústria musical. Agora, bora pro vídeo. Se você acompanha a cena do drill de Chicago, você já deve conhecer o Lil Durk e o King Von. Os dois já foram conhecidos apenas por serem muito ativos nas ruas e são muito bem conhecidos em Chicago. Os dois pertencem aos Black Disciples e os dois estavam na linha de frente da guerra que estava acontecendo nas ruas de Chicago. Mas a vida das ruas não é nada fácil, então a maioria deles tem a intenção de conseguir sair das ruas. E isso foi o que aconteceu com os dois. Na real, essa era a única opção que os dois tinham, já que os seus inimigos queriam pegá-los. Porém, os dois também eram conhecidos por acabar com a vida dos seus rivais de forma direta ou indireta. Eles podiam até fazer um jogo para ver quem era o melhor atirador. O único problema era a lei. Eles não poderiam ser tão selvagens com a polícia à vista. Tudo o que você pode fazer, estando em uma situação dessas, é se mover em silêncio e se certificar de ter algum dinheiro para contratar os advogados, caso seja necessário. Mas claro, com o tempo passando, King Von e Lil Durk não conseguiram evitar os problemas legais para sempre. E se os dois eram mais conhecidos por serem das ruas, é porque eles realmente eram das ruas. Estavam aprofundados por completo nisso. Von e o Durk já foram presos tantas vezes que o mugshot dos dois meio que mostra o crescimento deles. Enquanto que o King Von se aprofundava cada vez mais na escuridão das ruas, Lil Durk conseguiu achar uma saída. E esta saída foi a música. A ascensão do Durk foi meio que na mesma época em que Chief Keef começou a se tornar mais conhecido na indústria musical. Esta época é considerada por muitos como o início da cultura do drill no hip hop. A drill means what? A drill can mean anything. Like a party, something. It's like it's cracking. Yeah. When that party So drill. it's a verb. You You can use it as a. anything. It all depends on the format, how you use it. It can mean a lot of different If you things. go do a drill, you finna go lay somebody down. You know what I'm saying? Okay. Drill just can mean other things. Right. Ele teve que trabalhar muito, mas o Durk no final conseguiu ir de ser um selvagem nas ruas para se tornar a voz das ruas, construindo assim um grande nome na indústria da música. Então, quando um ganha, os dois ganham. Durk se certificou de ser leal a esta frase e usou o seu reconhecimento na indústria para ajudar o King Von a construir também o seu próprio nome e legado na indústria. Não importa se era em shows ou entrevistas, o Durk sempre tentou colocar o Von nos holofotes. Before they finish, I'm saying these two artists from Chicago who signed the OTF. So, Okay, so that's Book right Book there. is 600 and King Von. So And they signed to you. yeah, actually they got their own face and name, so they don't need me. Oh, they don't need you. Yeah, Lil Durk, and you brought your artist with you, Durk? yeah, for sure. What's your artist name, bro? King Von. What's up, sir? So John, Welcome. All right, man. Yo, Durk, introduce this guy right here. I don't know who he is. King Von, you know what I'm saying, one of the hottest in Chicago. Yes? You know what I'm saying, going crazy. Okay. You know what I'm saying, OTF. He's on the family. OTF? For sure. Yes, man. Now, Inclusive, o próprio King Von uma vez revelou nos seus stories do Insta que nos seus primeiros shows, o Durk tinha sempre que ficar entrando com ele no palco, porque o King Von no começo meio que não estava acostumado com o facto de ter um público
querendo ver ele apresentar as suas músicas. Então, era desta forma que os dois estavam pretendendo ficar no topo da indústria musical juntos, com músicas como Crazy Story Remix, onde o Durk participou, e subindo em palco juntos para atuarem, ou até mesmo fazer entrevistas juntos. Eles eram como gêmeos, e é mesmo desta forma que eles se referiam um ao outro. E assim, o Von conseguiu também algum reconhecimento na indústria com seu jeito de contador de histórias. Por esse ponto de vista, parecia que o Von e o Durk iam meio que dominar a indústria musical juntos. Porém, na época, a polícia estava com outros planos para os dois. Em 2019, os policiais deslizaram e deram uma pausa na liberdade e na carreira dos dois por algum tempo. Os Gêmeos do Mal estavam pelas ruas de Atlanta no dia 5 de fevereiro daquele ano, procurando por diversão. Mas, quando eles estavam em um restaurante conhecido como Varsity Restaurant, que fica localizado em Atlanta, eles se desentenderam com um rival. E vamos apenas dizer que as coisas não acabaram muito bem para aquele homem. E o Von e o Durk estavam intactos quando deixaram o local, enquanto o homem com quem eles se desentenderam basicamente tomou um banho de sangue, já que os dois são figuras públicas. Não muito tempo após o incidente, várias notícias sobre o que aconteceu começaram a circular pelas mídias sociais. E uma testemunha que estava no local quando tudo aconteceu declarou que ela estava fora de um bar por volta das 5 da manhã, quando uma discussão começou a acontecer na frente de um carro. E depois, ela viu Durk sacar uma arma e efetuar vários disparos. Após isso, as pessoas no local entraram em pânico e tentaram sair do local temendo pelas suas vidas, enquanto os Gêmeos do Mal continuavam a efetuar vários disparos. Pela forma que estava sendo contada, as testemunhas faziam com que parecesse que o Von e o Durk estavam agitando todo o bairro com as suas armas. No final do tiroteio, várias testemunhas afirmaram que encontraram um homem em um poço de sangue perto do local onde tudo aconteceu. Tempo depois, o homem foi identificado como Alexander Witherspoon. A corrida para salvar a sua vida foi séria, já que ele precisava ser levado para o hospital mais próximo. E por um milagre, o homem conseguiu sobreviver após estar em um estado crítico no hospital. E não foi apenas isso, ele também teve a oportunidade de contar aos policiais o que aconteceu na real e quem foram os selvagens que tentaram acabar com a sua vida. Ele estava parado no lado de fora do restaurante e estava com uma corrente e tinha também $30 mil em suas mãos. E supostamente, esta foi a razão pela qual o Von e o Durk chegaram nele. O homem contou para a polícia que eles arrancaram sua corrente do pescoço e também roubaram seus $30 mil. E foi depois que isso aconteceu que as coisas meio que saíram do controle. Na real, eu acho que desde o início as coisas já estavam fora do controle. Mas naquela época, o Von e o Durk já estavam com uma boa situação financeira. Então, você deve estar se perguntando, por que eles fariam algo assim? Bem, acho que apenas selvagens das ruas como eles têm a resposta. Mas aquilo foi o que Witherspoon contou. Porém, o que é meio irônico é que Witherspoon também não é um simples homem inocente. Aparentemente, Witherspoon é um membro dos Vice Lords, uma gangue que atua nos Estados Unidos da América. Além disso, Witherspoon também é conhecido por ser um scammer, ou seja, ele meio que engana ou dá golpe em outras pessoas para conseguir algum dinheiro, claro. Mas de qualquer forma, Von e o Durk naquele momento estavam com sérios problemas, porque os policiais chegaram em massa no local do crime e estavam tentando conseguir as imagens das câmeras de segurança que estavam próximo ao local onde tudo aconteceu. No local do incidente, os oficiais da polícia disseram que encontraram pelo menos 18 balas. E em maio de 2019, apenas 3 meses após tudo acontecer, os policiais não perderam tempo em surpreender os Gêmeos do Mal e conseguiram pegar o Von primeiro. O Durk também era um alvo dos policiais, então também foi emitido um mandado de prisão para o Lil Durk. E ele estava sendo procurado pelos oficiais. Porém, na época o Durk estava em tour pelos Estados Unidos, e ele achou melhor dar uma pausa na tour e começar a se preparar para se entregar aos oficiais, dando também uma entrevista para news stations. Durk também aproveitou o momento para lançar a música Turning Myself In, que em português meio que seria Me Entregando. O homem estava fazendo seu próprio marketing com toda a situação. Na música, ele também deixa clara a sua inocência antes de se entregar para enfrentar todas as acusações. E logo em seguida, ele e o Von depois ficaram sabendo com mais detalhes do que estavam sendo acusados na primeira aparição deles na corte. O juiz decidiu que havia causa provável para a acusação de tentativa de assassinato, participação em atividades de gangues, posse de uma arma de fogo durante um crime e posse de arma de fogo por um criminoso. Então, naquela época, os promotores finalmente estavam com a chance de afastar os Gêmeos do Mal das ruas para sempre.
e estavam fazendo tudo para que aquilo acontecesse. Eles até conseguiram fazer com que os detetives da unidade de gangues de Chicago testemunhassem contra o Von e o Durk, declarando que os dois eram membros notáveis dos Black Disciples. Bem, se aquela fosse a primeira vez que você estivesse ouvindo sobre o Durk e o Von, você ia jurar que eles são os mais procurados da América. No final daquela aparição dos dois na costa, parecia que o plano dos oficiais estava funcionando, já que o juiz estava disposto a levar o caso a julgamento. Então as coisas estavam indo de mal a pior para os gêmeos do mal. Lembrando também que de início, os dois foram detidos sem direito à fiança, mas a equipe jurídica dos dois estava bem empenhada e acabou conseguindo fazer com que o juiz rejeitasse a moção dos promotores e deu ao Von e ao Durk o direito à fiança, onde os dois teriam que pagar $250 mil. O facto do Durk ter se entregado aos oficiais acabou sendo vantajoso, já que isso mostrava que ele não era um risco de fuga. Mas além dos 250 mil, ainda havia outras condições para os dois estarem livres sob fiança. Part of the stipulations for the $250,000 bond is he can't be near weapons, he cannot have contact with anybody involved in the case, and no association with gang members. Durk saiu da detenção muito feliz, apesar de que ele ainda teria que enfrentar as acusações. Enquanto isso, o Von também estava livre, deixando claro que ele também estava com bons advogados e também estava com uma mensagem para dar aos fãs que estavam dizendo que ele continuaria preso. I want to shout out everybody that was on my dick and thought I want coming out suck my dick. Por outro lado, os promotores conseguiram uma coisa, que era separar os gêmeos do mal. Muitos fãs ficaram se perguntando por que o Von e o Durk não eram mais vistos após o incidente ter acontecido. Bem, esta era a razão. Ou seja, uma das condições extras que o juiz deu para os dois ficarem em liberdade condicional era que os dois não podiam manter contato algum entre eles, seja por mensagens, chamadas, lives, zero contato mesmo. Por isso, os dois já não eram vistos juntos. E óbvio que foi por isso também que o Durk não estava presente quando toda a situação com o Von aconteceu. Então, eles não podiam fazer shows juntos, vídeos, nem nada do gênero. Mas na real, os dois nunca chegaram a cumprir esta condição de verdade. Eles ainda se encontravam e falavam no privado. Tanto é que várias vezes, os parceiros dos dois, por engano, já chegaram a fazer os dois meio que aparecer em lives, esquecendo que os dois não podiam manter contato, mostrando assim que eles ainda estavam mantendo contato no privado. No bap. Goofy. You gotta know folks to get one of them. No bap. You gotta know to get one of them. Phone him at Tim. Yeah. Got my boy right here. Na época em que o Durk ia colaborar com Drake, o Von até postou um stories no Insta, gravado por um de seus amigos, onde aparentava estar em uma videochamada com o Durk. O Von até escreveu no stories que estava feliz pelo seu parceiro, já que o Durk na época havia colaborado com Drake. Então, eles ainda estavam apoiando uns aos outros. It's T, that motherfucker, ain't it? Hey, rocking that motherfucker. Durk continuava crescendo na indústria e o Von também estava crescendo e se preparando para lançar o seu primeiro álbum, intitulado Welcome to All Black, em outubro de 2020. Porém, em novembro de 2020, infelizmente, o Von perdeu a vida após ser alvejado várias vezes nas costas pelo parceiro do rapper, Quando Rondo. Rapper, que em certo momento também já foi amigo do Von, mas não acho necessário detalhar muito sobre este caso. Creio que todos já sabem um pouco do que aconteceu naquela noite. E também já tem vídeo aqui no canal explicando como toda a treta entre a banca dos dois começou. Mas após isso acontecer, claro que um dos gêmeos do mal teve que lidar com o facto de perder o outro. Apesar disso, o caso continuou, e na época, vários casos ricos estavam sendo distribuídos a vários rappers, e a maioria dos fãs estavam preocupados com o facto de não se ouvir mais sobre o caso do Durk, porque os federais estavam preparando um caso rico para tirar o Lil Durk das ruas para sempre. Mas o Lil Durk conseguiu virar o jogo e sair do julgamento como um homem livre. Em outubro de 2022,
Foi noticiado que as acusações foram retiradas e, claro, foi uma grande surpresa para a indústria inteira. A defesa basicamente deixou claro que o rosto do Durk não apareceu nas imagens. Apenas o que foi possível ver foi um braço que estava fora da janela de um carro que estava com tatuagens parecidas com as do Lil Durk, efetuando os disparos. Porém, não tinha como provar que era realmente ele, porque não apareceu o seu rosto. Também, tem um detalhe que a maioria dos fãs esqueceram, que é o facto da vítima ser o Alexander Witherspoon. Apesar dele também ter testemunhado, afirmando que o Durk e o Vaughn efetuaram disparos contra ele, ele é um homem que ganha vida, dando golpes ou enganando outras pessoas. E que ele também foi preso em 2021 por acusações de fraude postal, roubo agravado, de identidade e falso testemunho em outro caso. Então, como podem ver, ele era um grande scammer. Então, o facto do Witherspoon também ser um grande criminoso fez com que a sua palavra não pudesse ser confiada, no caso, como testemunha. Apesar de que supostamente ele era a grande vítima deste caso, e do vídeo também, no final, ele foi de vítima para se tornar o presidiário condenado do vídeo. E o vídeo foi esse. Fortaleça o canal se inscrevendo se ainda não for inscrito, seguindo a página do canal no Insta e deixe o like. Thug Life.